Já está valendo desde ontem, 1º de janeiro, o aumento de impostos sobre a gasolina, o diesel e também o gás de cozinha. A mudança impacta diretamente o preço dos combustíveis e também o custo de vida da população. Vamos conversar com a Júlia Firmino, que vai explicar o quanto esse aumento pode pesar aí no dia a dia e se já tem reflexos nos preços. Oi, Júlia, bom dia para você. Bom dia, Soraya. Para quem está com a gente aqui no Morning Show, é isso. Já está valendo, então, esse aumento no ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre aí gasolina, diesel e também, como você disse, sobre o gás de cozinha. Essa mudança foi tomada ainda no mês de setembro do ano passado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. E aí o nosso editor, o Matheus Lopes, preparou, então, uma arte para que a gente possa entender um pouco melhor como é que vai funcionar, né? E quais são essas mudanças. A gente vê, então, que a alíquota para a gasolina vai subir 0,10 centavos, então, por litro, e vai passar a ser R$ 1,57. Para o diesel, o aumento é de 5 centavos por litro, sendo que vai ficar em R$ 1,17. Agora, para o caso do gás de cozinha, o aumento será de R$ 1,05 por botijão. Esse já é o segundo ano consecutivo desse aumento. A gente lembra aqui, né, que já houve um aumento também no ano de 2025, lá no mês de fevereiro. E de acordo com o CONCIFAZ, que é o conselho que reúne as secretarias de fazenda dos estados, e aí o reajuste para esse CONCIFAZ, né, para o CONCIFAZ, que considera então os preços médios mensais dos combustíveis, que foi divulgado nesse ano, né, de 2025 pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP, no período de fevereiro a agosto de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. E aí a gente lembra, né, que isso pode impactar, como você bem disse, Soraya, no bolso do brasileiro e na rotina do brasileiro. Isso porque o preço desses combustíveis pode realmente impactar a logística total aqui do país e a economia em si do brasileiro, né? E aí, só pra gente fechar, eu conversei com alguns gerentes de postos de combustíveis que ainda não repassaram esses reajustes, mas que avaliam essa possibilidade. A gente sabe que muitas vezes, na verdade, na maior parte das vezes, esse reajuste acaba chegando sim no bolso do brasileiro, né? Volto com você. Sempre chega. Obrigada, Júlia, pelas suas informações. É aquele momento que a gente passa nos postos de gasolina fazendo conta, pulando de um posto para o outro para ver qual que é mais barato ou não. E também esse movimento quase que sazonal em janeiro, né? Tudo aumenta. Não, tudo aumenta e a gente tinha, né? Antes você podia ir no posto e falar, põe R$10. Depois virou põe 50, agora virou põe 100. R$10 não dava nada. Agora põe 200. Se for por 10, ele só dá um toquinho e tira, né? Mas é um aumento do ICMS, né? É importante que se diga que é o imposto estadual e foi tomado em conjunto ali com os secretários de Fazenda, desse Conselho das Fazendas, né? Então, assim, há de se repartir essa culpa dessa vez entre todos os entes federativos. O ICMS é um dos principais arrecadadores para os estados, né? Nenhum estado quer abrir mão, mas também para o estado fica confortável jogar também na União. A União tomou decisões equivocadas, na minha visão, ó, em alguns momentos congelou o preço do combustível, do petróleo, que é pareado em dólar, né? Estamos no mercado internacional, tomou algumas medidas de ordem populista para segurar o preço, mas toda vez que você segura o preço, uma hora você vai ter que reajustar, e agora vai no ICMS pro consumidor final. Feliz ano novo para todos nós. Gasolina mais cara. R$103 de aumento do salário mínimo, né? Já foi no botijão de gás por mês, pelo menos, né? Fora o aumento de transporte público, exatamente. Então, os R$103 já vão sendo largados pelos aumentos. A gente vai estar visualizando. Agora o ponto curioso que o João trouxe é justamente isso, né? É interessante, né, João, que os secretários de Fazenda consigam entrar em consenso tão fácil, né? Para aumentar a conta pra gente, né? Que legal. Pra gente. Que bom, né? Seria se o nosso país conseguisse convergência para os demais temas também, não só para aumento de impostos, né? O nosso produtor citou aqui, tem IPVA, matrícula escolar, aí vem o material escolar, que mais? IPTU, tudo isso, é um bolo de... E os políticos nos falaram, a gente limitou o aumento. Tá, mas aumentou, né? Ah, não, mas a gente limitou a inflação ou o reajuste. Tá, mas aumentou, né? O que importa é se eles falam com a boca cheia, limitamos ao teto da inflação ou algo assim. Tá, mas no final do dia aumentou.
nós falamos no bloco anterior sobre o resultado da eleição com base no bolso. Sim. Imaginem os senhores e as senhoras se a eleição fosse em janeiro. Como seria um resultado com base em tudo isso? Aumentos significativos em todos os aspectos. Todas essas contas anuais que nós temos que pagar. Então, façam uma pequena análise de como seria o resultado das urnas no mês de janeiro. E era inevitável que esse aumento acontecesse agora? Já era uma previsão escalonada, né? A tendência que o ano que vem também. E é importante dizer que, como a Júlia Firmino colocou, aumenta toda a cadeia, né? Porque num país de transporte essencialmente rodoviário, cada aumento de 1 centavo no combustível, evidentemente, é repassado ao consumidor final. Transporte de aplicativo já está Sem dúvida, preço sem dúvida. absurdo, né? E aí, com o aumento da gasolina, aí vai ter a justificativa, mas a gasolina aumentou para aumentar mais. Vai aumentar, sempre quem paga no final das contas é o consumidor final, é quem sempre fica com a conta toda. E como que os estados podem, de alguma forma, equilibrar, né, as contas sem pressionar mais a inflação? É difícil algum ente federativo abrir mão de qualquer receita, né? Muito raro. Quando o governo Lula, ele culpa muito o Bolsonaro quando desonerou a CID combustível. Ele retirou a CID naquele momento de pandemia, enfim, para tentar controlar o preço, deu uma baixada na época, mas abriu mão dessa receita, que é a CID, né? Essa contribuição de intervenção no domínio econômico. E posteriormente o Haddad, quando aplicou novamente, mencionou isso, que teria sido uma grande fraude, algo nessa linha, um discurso político, né? E também a questão do ICMS, ele mencionou, dos precatórios, né? Quando você abre mão de uma receita, o Estado precisa buscar em outra. Então, de fato, o Bolsonaro abriu mão de algumas receitas, né? Postergou o pagamento de precatórios, que o precatório por si só já é algo postergado. E aí o Haddad usou essa questão, vou recolocar a CID de combustível, os precatórios precisam ser pagos, então cada um joga ali para a sua narrativa. Mas igual na reforma tributária agora, não há reforma tributária para baixar impostos, é sempre para aumentar. Falou em reforma, é para aumentar imposto. E também para aumentar o próprio salário, né? Olhando aqui, eu fui fazer uma comparação rápida, apesar de não ser muito boa em matemática, sou da área de comunicação. Vamos juntas nessa. Mas assim, o valor do reajuste dos salários parlamentares foi de 44 mil para 46.300 esse ano que passou. Mais do que o salário mínimo, né? Que aumentou 100 reais. Eles merecem. Não é? Então, assim, inadimplência, claro que pela vai população. aumentar, né? Um alto nível de produção. A inadimplência realmente aumenta, porque como é que você vai conseguir viver com 1.000 e poucos reais, sendo que eles têm um aumento de mais do que 2 salários mínimos? Impossível, né? E tem as emendas parlamentares também. Exatamente. Aí a gente vai ficar aqui o programa ficam só... mais tranquilos, né? Com emenda, disso. ficam tranquilos. Né? Eu queria só trazer um dado da pesquisa da Febraban, que achei até interessante, porque eles indicam que o mercado de crédito vai crescer 8% nesse ano, apesar dos juros altos da inflação. Vocês acham que esse crescimento vai ser suficiente para movimentar a economia? Eu acho que sim, até porque vai ser muito insuflado também por bancos públicos, né? Em ano de eleição, a gente sabe que algumas decisões políticas não se preocupam muito com a conta final, mas sim com o impacto eleitoral. Então, a tendência é que principalmente os bancos públicos abram a torneira aí de crédito, né, dê uma enxurrada aí no mercado de crédito, que é o natural, né? O problema do Brasil é o crédito caro e a altíssima inadimplência, né? Como a gente mencionou há pouco, o Desenrola, salvo o melhor juízo, tem 1 ano, não lembro exatamente o período que ele teve, mas era uma coisa que foi amplamente divulgada e que as maiores dívidas eram dívidas super pequenas, né? As pessoas tinham dívidas de 100, 200 reais, restrições cadastrais por conta de pequenas dívidas. Aí resolveu isso, mas a inadimplência rapidamente volta. Então é um ciclo sem fim no Brasil, né? Eles estão apontando agora que a isenção também do imposto de renda, né, para pessoas que ganham até 5 mil reais, pode ser esse dinheirinho extra que ajude num certo momento a pagar essas contas, ou a gastar mais, ou a gastar também nos supermercados, enfim. Até o Fernando estava me dizendo que há uma diferença nessa projeção de 8%, só de 2% em diferença do ano passado para cá. Então, aumentou esses 2 pontos que talvez ajude, Hugo, a movimentar a economia, ou você acha que é um crescimento mais simbólico? Foi mais ou menos naquela linha do que eu falei, né? Por mais que o crédito esteja alto, o juros esteja alto, as pessoas acabam tendo que fazer esse empréstimo para poder ou manter ali um capital de giro, ou para pagar a conta, ou para fazer um investimento. Isso vai acontecer de qualquer forma, porque o brasileiro, ele também tem a necessidade de se movimentar. Nós temos esse ímpeto de movimentação. E como o João colocou, ano eleitoral fica fácil pegar crédito com banco público.
E é uma receita do PT isso, aliás, né? O Lula sempre teve essa política de colocar muito crédito no mercado, que de fato traz um resultado, né? A pessoa tem o crédito ali à disposição, o financiamento, né? O Lula colocou financiamento de veículos até 72 meses, tudo isso são políticas do PT, né? E que inicialmente traz aquela sensação, o Lula falava isso, as pessoas têm geladeira em casa, as pessoas têm fogão, graças ao nosso financiamento, só que isso depois, lá na frente, acaba gerando um monte de problema, mas aí acabou, né? Já está reeleito, né? Ou foi eleito, então deixa o problema futuro para depois, né?